Capítulo 1. O poder da história. As histórias são uma das forças mais poderosas no planeta. Como humanos, a história é parte de quem somos. Temos estado imersos no storytelling desde que começamos a caminhar pela Terra. Os antropólogos encontraram evidências de histórias em todas as culturas e sociedades do planeta. Elas podem ser encontradas em desenhos e paredes de cavernas, pergaminhos, pinturas e artefatos religiosos. A própria história, o conceito mais amplo, é cheia de histórias. De Hércules a Rei Arthur, de Júlio César a Platão e de Atena a Cleópatra. Antes da palavra escrita, homens, mulheres e crianças sentavam-se ao redor do fogo para contar histórias, a fim de entreter e transferir sabedoria dos mais velhos para os mais jovens. O ato de contar histórias era uma forma de a humanidade proteger o clã e sobreviver. Esse hábito, perpetuado ao longo das gerações, nos manteve longe do perigo e nos ensinou onde havia terra fértil para cultivar e onde havia comida e água para encontrar. A história criou as comunidades. Ela era o motivo pelo qual as tribos se reuniam ao redor da fogueira no fim do dia. A história é parte de nosso ethos. Não importa de onde você é, quem você é, ou qual sua etnia, gênero ou contexto socioeconômico, você está inserido em uma história. A história e o nosso DNA. Do nascimento à morte, o storytelling permeia cada etapa de nossas vidas. A partir do momento em que nascemos, estamos cercados de histórias. Pode-se dizer que elas estão em nosso DNA. Quando somos bebês, antes que sejamos capazes de entender as palavras de nossa língua materna, nossos pais leem histórias para nós. À medida que crescemos, as histórias são enraizadas através de nossa educação e experiências de vida. Tanto faz se essas histórias vêm da escola, da igreja, dos livros, dos programas de TV, dos jogos ou dos filmes. Elas estão sempre lá. De Chapeuzinho Vermelho a Moby Dick, da mitologia grega a Star Wars, além dos contos transmitidos por nossos pais e avós, é por meio das histórias que nos divertimos, aprendemos e damos sentido para o mundo. As histórias são tecidas em todos os aspectos de nossa vida pessoal e profissional. Nós crescemos com histórias como a de Davi e Golias e aprendemos que podemos realizar qualquer coisa, não importa a nossa estatura. Quando entramos no mundo dos negócios, nós nos voltamos para nomes como Henry Ford, John D. Rockefeller, Mary Kay Ash ou Walt Disney, em busca do mesmo tipo de inspiração. Nas últimas décadas, os empreendedores se tornaram os heróis lendários sobre os quais costumávamos ler. As histórias fantásticas costumavam se concentrar em personagens literários e figuras mitológicas, ou presidentes e generais. Agora, estão focadas em pessoas como Richard Branson e Elon Musk, Oprah Winfrey e Martha Stewart. Aprendemos sobre o sucesso nos negócios através das histórias dos grandes empreendedores do mundo. Somos inspirados por seus ensinamentos e jornadas porque estamos naturalmente inclinados a absorver e gravitar em direção a boas histórias. Na verdade, estamos biologicamente condicionados a interpretar a vida através das histórias. A ciência das histórias. As histórias vão além da leitura antes de dormir e da matéria que ensinam na escola. Elas fazem parte da composição física e química da compreensão humana. As histórias não são apenas parte do nosso DNA e de nosso ethos, elas também desencadeiam reações físicas dentro do corpo humano. O simples ato de contar uma história ativa mais partes do cérebro dos ouvintes do que a apresentação de apenas números ou estatísticas, criando, portanto, uma maior probabilidade de conexão entre o orador e o público. A descrição de um fato dispara uma maior ativação de duas partes do cérebro, enquanto uma história convincente pode fazer com que 6 ou 7 partes do cérebro se tornem mais ativas. Além disso, você tem 6 vezes mais probabilidade de lembrar as informações contidas em uma história do que se lembrar de um fato ou valor numérico por si só. Quando mais partes do cérebro se tornam ativas, mais substâncias químicas são liberadas, criando no corpo uma reação semelhante a outras atividades estimulantes.
As mesmas substâncias químicas que são liberadas quando você come chocolate, faz sexo ou usa drogas são liberadas quando você ouve uma história. Essas substâncias químicas que são acionadas no cérebro e enviadas para todo o corpo fazem você se sentir bem quando ouve uma boa história, triste quando ouve uma história deprimente ou empolgado quando alguém conta algo de forma eufórica. Conversei com o Dr. Paul Zak, diretor fundador do Centro de Estudos Neuroeconômicos e professor de Economia, Psicologia e Administração na Universidade de Claremont, para entender melhor o que acontece quando esses neuroquímicos são liberados no cérebro. Como neurocientista, Dr. Zak trabalha extensivamente no estudo de neuroquímicos para quantificar o impacto de histórias, filmes e publicidade nas experiências dos consumidores. Ele é reconhecido por ter descoberto o efeito comportamental da ocitocina, frequentemente chamada de hormônio do amor, um neuroquímico no cérebro que motiva as pessoas a se engajarem em comportamentos cooperativos. Em seus estudos, ele descobriu que histórias convincentes que acionam a ocitocina têm o poder de afetar nossas atitudes, crenças e comportamentos. Dr. Zak compartilhou que esses neuroquímicos são um fator determinante para que as histórias possam estimular níveis mais altos de atenção do público, de modo que conexões emocionais possam ser estabelecidas. Quando somos expostos a uma história imersiva, uma série de substâncias químicas, como o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico, e o cortisol, que são neuroquímicos que provocam a excitação, fazem com que o cérebro preste atenção. Posteriormente, a ocitocina, conhecida como hormônio do amor, por desencadear emoções como a bondade e a empatia, também é liberada, o que cria um nível de confiança. Quando você ouve uma história convincente, a combinação de químicos cria um efeito composto, fazendo com que você preste atenção e se importe com os personagens e propósitos da história. Dr. Zak acrescenta: quando você está emocionalmente envolvido na história, seu cérebro produz substâncias químicas que permitem que você compartilhe das emoções da história que está ouvindo. Esta reação neuroquímica é a razão pela qual você sente seu sangue bombeando através de seu corpo quando lê um livro ou assiste a um filme. Essa mesma reação química também explica por que você se sente triste e chora ou ri alegremente junto com os personagens. Mesmo sabendo, cognitivamente, que o que você está lendo ou vendo não é real, você ainda sente como se estivesse experimentando todos os aspectos da história que está sendo apresentada. Isto se deve aos neurônios espelho. Este efeito implica que, qualquer que seja a experiência que a história ofereça, será ela a que o público literalmente experimentará. A mesma coisa acontece quando você está na frente de uma pessoa contando uma boa história. O cérebro dela irá imitar o que está acontecendo em seu cérebro. Um estudo feito pelo professor Uri Hasson, em Princeton, demonstrou exatamente isso. O professor Hasson é um professor de neurociência que estudou o efeito da história sobre o cérebro. Em seu experimento, havia uma mulher que contava uma história em inglês, depois contava a mesma história em russo. Seu cérebro era monitorado, assim como os cérebros das pessoas na plateia. Todos os ouvintes só entendiam inglês, não russo. Quando ela compartilhou a história em inglês, todos eles entenderam sua história e seus cérebros começaram a sincronizar-se com o dela. As áreas do pensamento e da emoção do cérebro da plateia, a ínsula, o córtex frontal e uma variedade de outras áreas começaram a imitar o que estava acontecendo no cérebro da mulher. Quanto mais o público entendia a história, mais os seus padrões cerebrais e as respostas correspondiam aos dela. Quando a mulher voltou e leu a história em russo, com os mesmos pontos de inflexão e a mesma entrega emocional, o cérebro do público tinha zero de atividade correspondente, porque eles não compreendiam o que ela dizia. Como eles não entendiam o que estava sendo dito, essa não era uma história sendo compartilhada. Portanto, não havia conexão porque o cérebro não foi ativado. Quando você pode criar uma resposta fisiológica através de uma história, isso tem um poder incrível. Maya Angelou afirmou: eles podem não se lembrar do que você fez por eles ou do que você disse,
mas eles vão se lembrar do sentimento que causou neles. Esse é o ingrediente secreto e especial de qualquer história. É esse sentimento, esse je ne sais quoi, que dialoga com a associação que você faz ao ouvir uma grande história. É o coração. O coração é onde a conexão é feita com o público, preparando-o mental, emocional, psicológica e espiritualmente para o que você quiser que eles sintam. Quando as cordas do coração são puxadas, o público os seguirá para onde quer que você os conduza. Histórias que nos levam a prestar atenção e nos envolvem emocionalmente são as histórias que nos movem para a ação. Decisões emocionais. Como empreendedores, estamos constantemente procurando maneiras de falar sobre nossos negócios para que as pessoas tomem uma decisão em nosso favor. Queremos que elas comprem nosso produto, invistam, escrevam sobre nós, façam uma reunião ou venham trabalhar conosco. Estamos tentando influenciar essas decisões porque as respostas têm um tremendo impacto em nosso sucesso diário. E, alternativamente, as pessoas não tomam decisões com base em fatos e informações. Elas tomam decisões baseadas na emoção. Uma história pode persuadir um público a decidir de maneira favorável porque é infundida de emoção. Temos a tendência de acreditar que as escolhas que fazemos são o resultado de uma análise racional dos fatos e alternativas disponíveis. Entretanto, pesquisas demonstraram que a tomada de decisões não é nada lógica, é emocional. Antônio Damasio, professor de neurociência da Universidade do Sul da Califórnia, descreve em seu livro O Erro de Descartes que a emoção é um ingrediente-chave no processo de tomada de decisão. Em 1982, Damasio teve um paciente, Elliot, que tinha um tumor cerebral, posteriormente removido. Embora a operação tenha sido considerada um sucesso e Elliot ainda tenha pontuado 97 na porcentagem de QI, a vida de Elliot começou a desmoronar. Faltava-lhe toda a motivação e ele não conseguia tomar decisões. Ele debatia infinitamente sobre coisas triviais em sua vida. Damasio percebeu que o tumor tinha sido localizado na parte do cérebro responsável pela emoção. Ao seguir o processo de Elliot, ele descobriu que quando a área do cérebro responsável pela geração de emoções era danificada, o paciente ficava incapaz de tomar decisões, mesmo se o resto do cérebro funcionasse normalmente. A parte lógica do cérebro, que não estava danificada, permitia que Elliot realizasse tarefas diárias, mas ele não conseguia decidir coisas simples, tais como onde comer ou o que vestir. Ele podia, racionalmente, processar informações sobre escolhas, mas ele não era capaz de tomar decisões, porque ele não tinha um sentimento sobre as opções que lhe eram apresentadas. Damasio descobriu que a emoção acaba nos levando à ação. Sem emoção, humanos não se sentem obrigados a agir, independentemente da importância de uma situação ou de quanta informação é fornecida. Parafraseando o Dr. Damasio, apelar para o coração é mais eficaz do que apelar para a cabeça. Se você se concentrar em desenvolver uma grande história, você terá uma probabilidade maior de alcançar alguém emocionalmente. Humanos agem a partir da emoção. As emoções têm o poder de inspirar e motivar. Elas comunicam a paixão por trás de uma ideia ou crença e ajudam no discernimento do que importa. Evocar uma reação emocional de seu público o ajuda a entender por que ele deve se importar. A emoção os faz querer ouvir sua ideia e entender onde ela se encaixa em sua vida e como ela os afeta. Tecer uma mensagem em uma história convincente é um dos métodos mais eficazes para alcançar, influenciar e persuadir um público. As histórias podem romper e até mesmo mudar os preconceitos e as crenças mais profundas. Se você puder comover as pessoas com uma narrativa que transmita sua ideia emocionalmente, há uma boa chance de que elas a abracem a partir de seus instintos. Se criadas e contadas eficazmente, as histórias transmitem uma mensagem para o público em condições otimizadas para que tomem uma decisão. Seja para pedir financiamento ou atenção da mídia, uma venda ou uma parceria, as histórias estimulam o cérebro a responder de maneira favorável. Para os empreendedores,
Uma grande história pode ser a ferramenta que muda seu mundo inteiro. O canivete suíço do empreendedorismo. Uma das principais razões para ter no bolso uma boa ideia enquanto empreendedor é que muitas vezes ela é a única coisa que se possui. Alguns fundadores podem começar com uma equipe de pessoas, ter financiamento seguro antes do lançamento, ou mesmo ter alguma forma de reconhecimento de sua marca. Mas a realidade é que para 99% de todos os donos de empresas por aí, só temos a nós mesmos e uma ideia quando se começa. Como a maioria dos empreendedores, se você quer começar um negócio, provavelmente não terá quase nada, mas deverá fazer tudo. A história é o único bem que pode ser criado a qualquer momento sem recursos, fornecendo a você uma ferramenta poderosa para ajudar a garantir os recursos que lhe faltam. Como um canivete suíço, a história pode ser usada para cada necessidade do negócio. Levantar capital, impulsionar as vendas, desenvolver parcerias, conseguir mídia e fazer recrutamento. A história transforma algo intangível em algo tangível, o mundano em magnífico, o impossível em praticável. Ela cria uma ponte emocional entre você e seu público. Como um fundador, a história o conecta a tudo que você precisa. Peter Guber, um respeitado produtor de Hollywood, cujos filmes ganharam mais de 3 bilhões de dólares em todo o mundo e receberam 50 indicações ao Oscar, fala extensivamente sobre essa ideia em seu livro, Contar Histórias para Vencer, Conectar, Persuadir e Triunfar com o Poder Secreto da História. Uma das premissas centrais do livro de Peter é que as histórias são seu cavalo de Troia. Como o cavalo, as histórias são um presente para o público em um meio de entrega. Elas introduzem a mensagem por entre as paredes defensivas do público. Neste momento, estamos cercados com mais informações do que em qualquer outro momento da história. Somos constantemente bombardeados por anúncios, vendas e mídias sociais. Devido a esse aumento de informação, nós automaticamente levantamos a guarda, tanto consciente como inconscientemente. Somos mais seletivos sobre as informações que escolhemos receber e ignoramos o que não temos pretensão de ouvir. Como empresários, devemos procurar maneiras de romper a tagarelice de nosso mundo tecnológico e prender a atenção das pessoas. Uma história pode fazer exatamente isso ao baixar a guarda dos ouvintes. Com uma história, sua mensagem fica subconscientemente incorporada nas pessoas porque elas estão interessadas, identificando-se, aprendendo ou se importando com o que está sendo dito. Elas cruzaram a ponte e estão na história com você. Assim como os sujeitos da experiência de Hayson sobre os neurônios espelho. No momento em que terminam de ouvir a história, todos têm algum sentimento em relação ao negócio, o produto ou o serviço, e muitas vezes tomarão a ação sem precisarem ser persuadidos a fazê-lo. História do fundador Burt Jacobs. A história de Burt Jacobs, um dos fundadores da Life is Good, exemplifica como o poder de uma história pode mudar tudo. Eu vi Burt Jacobs falar e o encontrei na Texas for Women Conference, alguns anos atrás, quando ele estava em turnê com seu livro. Eu senti em primeira mão a paixão e o impacto e a emoção visceral do transcendente poder de storytelling de Burt durante seu discurso e minhas subsequentes conversas com ele. Burt e seus 5 irmãos cresceram em uma família de classe média baixa em Massachusetts. A casa deles era pequena e caótica. Eles podem não ter tido muito, mas seus pais lhe ensinaram o que mais importava na vida: amigos, família, risos e amor. O pai deles era um artesão e o provedor de toda a família. Um dia, o pai de Burt foi vítima de um acidente de carro que quase o matou. Embora ele tenha sobrevivido, os ferimentos do acidente arruinaram o uso do seu braço direito, o que efetivamente destruiu sua carreira e o levou a uma depressão profunda com voláteis mudanças de humor. A mãe de Burt, determinada a não deixar o acidente afetar a família, trabalhou duro para garantir que as crianças sempre buscassem a positividade na vida. Todas as noites no jantar, se as coisas estivessem muito ruins, ela usava um truque simples para mudar o humor. Ela olhava ao redor da mesa e dizia: digam algo de bom que aconteceu hoje.
e as crianças, cada uma delas, compartilhavam suas experiências. Bert observou como a energia ao redor da mesa mudava instantaneamente. Todos acabavam rindo juntos. Esse pequeno ato de infundir otimismo foi uma lição que bem lhe serviria nos anos seguintes. Quando os rapazes se formaram na faculdade, eles queriam viajar. Por isso, aceitaram trabalhos diferentes. Um dos irmãos foi lecionar na Califórnia e o outro foi para o Colorado para se tornar um instrutor de esqui. Em uma de suas viagens de visita uns aos outros, eles decidiram abrir um negócio juntos. Eles vasculharam seu conjunto de habilidades em busca de uma ideia. Um era bom com o design gráfico e outro era bom com as palavras. Então, como resultado, começaram uma empresa de camisetas. Eles voltaram para Massachusetts, compraram uma van de um dos outros irmãos que tinha um emprego na indústria de carros usados e foram trabalhar. Gastaram toda a sua poupança, que na época era de cerca de $160, e compraram seu primeiro conjunto de camisetas. Durante os 5 anos seguintes, eles viajaram para cima e para baixo na costa leste dos Estados Unidos, vendendo camisetas em festivais e universidades, correndo atrás de cada centavo que pudessem. Mas eles nunca ganharam muito dinheiro. Na verdade, eles estavam trabalhando em tempo parcial como professores de ensino fundamental e médio para pagar as contas, e às vezes dormiam nos alojamentos das universidades para evitar gastar dinheiro em hotéis. Apesar de não terem muito dinheiro, eles sempre tiveram uma boa perspectiva sobre a vida e muitas conversas relevantes e profundas. Num retorno de um festival, aonde haviam ido para vender camisetas, eles começaram a falar sobre como os noticiários eram pessimistas, dizendo constantemente às pessoas o que estava errado com o mundo e se aproveitando dos medos delas. Bert e seu irmão começaram a lembrar de como sua mãe costumava sempre perguntar sobre as coisas boas de suas vidas. Eles começaram a pensar que talvez eles devessem fazer algo com seus negócios para acrescentar mais otimismo à vida. Quando voltaram ao seu apartamento em Boston, eles convidaram todos os seus amigos para pensar em novas ideias. Esta era sua tradição. Eles arranjavam um barril de cerveja, começavam a beber e todos contribuíam, desenhando ideias nas paredes do apartamento. Eles contaram a todos sua ideia sobre acrescentar otimismo à vida e pediram que partissem daquilo. Naquela noite, grandes personagens e frases brotaram nas paredes, mas algo se destacou: um rosto sorridente com uma boina e óculos de sol. Junto à imagem estavam as palavras: "Esse cara já sacou tudo." Os irmãos adoraram a aparência daquele personagem, e depois da festa, trabalharam em um esboço e chegaram a uma simples frase: "Life is good." A vida é boa. Decidiram então pegar o último dinheiro que tinham, $78, e fizeram 48 camisetas. Depois disso, eles foram para o centro de Boston e venderam todas as 48 unidades em 45 minutos. Com isso, ganharam mais dinheiro em 45 minutos do que normalmente ganhariam em uma semana. Naquele momento, eles sabiam que não só tinham uma grande ideia para uma camiseta, mas que também estavam no começo de algo muito maior do que um slogan e um desenho. Eles tinham uma história. Uma história que capturou o espírito de otimismo que sua mãe tinha implantado neles quando eram crianças. Era um ideal que representava uma visão otimista sobre tudo o que há de bom no mundo. Eles deixaram de ser 2 caras vivendo em uma van por 5 anos, sem ganhar dinheiro, para terem suas vidas mudadas da noite para o dia, porque capturaram sua ideia em um slogan e uma figura de óculos escuros e em uma camiseta. A magia de sua história é que eles pegaram o otimismo com que cresceram e transformaram isso em um slogan e em uma empresa que representava tudo de positivo em que eles acreditavam. A história deles mudou literalmente tudo naquele dia. Bert e seu irmão transformaram essa história e essa visão no que é hoje uma empresa de $100 milhões, disponível em 450 redes varejistas no total de 50 estados e 30 países. Agora, aonde quer que você vá, você pode encontrar Life is Good e esse espírito sorridente em tudo o que eles criam. Capítulo 2. O que é uma história?
De acordo com o dicionário Webster, história é um relato de incidências ou eventos. É uma declaração a respeito dos fatos pertinentes a uma situação em questão. Tradução livre. Embora seja verdade, história é muito mais do que isso. Se você estudar os elementos de uma história, você pode se perder rapidamente nos detalhes do que constitui uma. No entanto, como empreendedor, você não precisa conhecer as complexas definições e a pletora de terminologia. Como empreendedor, tudo o que você precisa saber é que a vasta maioria dos grandes empreendedores, contadores de histórias, são bem-sucedidos porque podem relacionar seu negócio ou visão a algo que tem um forte significado em sua vida. Nesse contexto, reside o segredo para a história empreendedora. História é uma experiência. Quando comecei a carreira de capturar as histórias de empreendedores de sucesso, eu era um novato no ofício. Minha experiência em engenharia, MBA e startups não exatamente me prepararam para filmar fundadores e criar narrativas para vídeos ou televisão. E eu tive que confiar no puro instinto. Por sorte, fui capaz de aproveitar as habilidades de outros produtores, operadores de câmeras e editores de vídeo com quem trabalhei, que eram bons escritores e contadores de histórias. À medida que fui produzindo mais vídeos com fundadores, tornei-me melhor em captar e contar suas histórias, de forma concisa e de maneira convincente. Continuei filmando fundadores muito conhecidos de empresas em rápido crescimento e de grandes corporações, e logo organizações empresariais e corporações começaram a me pedir para falar sobre storytelling empreendedor em suas reuniões e eventos. Simultaneamente, empreendedores me perguntavam se eu poderia ajudá-los com sua história. Como eu iria começar a passar esses ensinamentos a outros? Imaginei que fosse a hora de me aprofundar e aprender mais sobre histórias e storytelling. Assim, mergulhei na história da história e descobri como os gregos e os romanos inventaram estruturas de 2, 3 e 4 partes para peças de teatro. Depois, ouvi falar de um famoso dramaturgo alemão chamado Gustav Freytag, que desenvolveu o arco dramático que logo se tornou febre nos anos 1800. Comecei a ler livros sobre o tema da formulação de histórias, conversei com escritores e pesquisei o trabalho de Robert McKee e Joseph Campbell, conhecidos especialistas em filmes e estrutura narrativa. Eu aprendi termos como denouement e apotheosis, estruturas que precisavam ser seguidas e caracterizações de personagens que precisavam ser desenvolvidas. Embora esse mergulho profundo fosse fascinante, ele me confundia e me frustrava. Eu não estava tentando escrever um livro ganhador do prêmio Pulitzer ou fazer um filme com grande sucesso de bilheteria. Eu simplesmente queria criar e compartilhar histórias inspiradoras sobre empreendedores. Por que eu precisaria de personagens para tentar explicar a alguém o motivo pelo qual eu tive uma ideia para um grande produto? Por que precisaria haver um herói que passou por uma jornada de 13 estágios para encontrar a si mesmo se eu estivesse simplesmente tentando resolver um problema irritante? E por que eu tinha que saber como usar um denouement se eu sequer conseguia pronunciá-lo, mesmo sabendo o que significa? A propósito, denouement significa o clímax de uma cadeia de eventos, geralmente quando algo é decidido ou deixado claro, e se pronuncia denouement. Do meu ponto de vista, as complexas estruturas inerentes ao storytelling de grandes livros, filmes e manuscritos não foram feitas tendo em mente o empreendedor. Essas estruturas foram tipicamente criadas para pessoas nos setores de entretenimento ou produção literária, cujo trabalho é criar filmes, peças de teatro e livros que precisam segurar a atenção do público por um longo período. Ou foram feitas para departamentos de marketing e agências de publicidade com recursos maciços que querem criar campanhas de divulgação abrangentes. A maioria das pessoas, especialmente os empreendedores, não se preocupam com o clímax ou o herói e a figura sombria, porque não falamos sobre isso, nem entendemos o que esses termos significam ou como eles se relacionam com nossos negócios,
Nem nos importamos, para dizer a verdade. A história de um empreendedor é curta e direta ao ponto. Não é uma obra-prima, nem uma trilogia Star Wars, nem uma campanha publicitária que demora 6 meses para ser elaborada e que é exibida por várias semanas na Madison Avenue. Empreendedores falam sobre a inspiração para o negócio ou a epifania que tiveram no meio da noite. Grandes empreendedores falam sobre como eles tiveram uma ideia que levou ao maior negócio de café do mundo ou ao catalisador que lhes permitiu criar um negócio de camisetas de 100 milhões de dólares. Eles falam sobre suas dificuldades e seus triunfos, e eles fazem isso de maneira natural. Perguntei a vários empreendedores de sucesso que eu havia filmado como eles inventaram sua história de fundação e como ela evoluiu ao longo do tempo. Eu até perguntei se eles tinham estudado a estrutura de contação de histórias ou se sabiam o que qualquer um dos termos supracitados significava. Quase ninguém tinha estudado esses assuntos ou retornado para aprender sobre o tópico. Eles entenderam como a coisa funciona por conta própria. Então eu decidi começar do zero e aprender a contar histórias empreendedoras a partir de quem sabia melhor do que ninguém: os próprios empreendedores. Revi os vídeos que eu tinha produzido com grandes nomes do empreendedorismo e revisei inúmeras transcrições de nossas entrevistas. Pensei sobre as mais memoráveis palestras que eu tinha assistido na pós-graduação, discursos que vi em conferências e nas numerosas vezes que eu tinha passado vários dias com empresários filmando suas histórias. Refleti sobre os tempos em que eu pude estar em uma sala com fundadores durante um jantar ou em ocasiões que tomei um drink e tive discussões particulares e conversas prolongadas com esses homens e mulheres de destaque. Eu vasculhei autobiografias que coletei sobre os fundadores que eu mais admirava e li centenas de artigos além dos que eu já tinha estudado. Lembrei da forma como esses empreendedores contavam o início de suas empresas, o que os levou à sua ideia ou ao momento eureka que mudou tudo. Eu adorava suas histórias, mas não conseguia adivinhar exatamente o que eles estavam fazendo ou dizendo, do ponto de vista estrutural, que os tornava tão convincentes, simples e naturais. Mas logo ficou claro. Eles não estavam usando uma fórmula complicada. Todos eles estavam compartilhando experiências. Eu fiquei impressionado. Como poderia ser tão simples assim? Mas era. Não importava a indústria, se era um produto ou serviço, e não importava sua idade ou sua origem, havia um denominador comum entre cada empreendedor. Cada um deles estava compartilhando uma experiência que eles tiveram. Eles simplesmente criaram sua história em torno de uma experiência que tenha a ver com sua empresa e se tornam cada vez melhores em contá-la, através de tentativas e erros. Até um certo ponto, compartilhar uma experiência era algo que eu vinha fazendo minha vida inteira. Muitas vezes, começo histórias com meus amigos e colegas com "Você se lembra daquela vez?" Eu não penso na minha história em termos de um processo de 12 etapas ou uso termos que eles não entendem. Eu simplesmente me lembro de uma experiência que tem relevância para a conversa e compartilho essa experiência de tal forma que ela os envolva emocionalmente. Essa é a pedra angular do storytelling empreendedor. A verdadeira beleza dessa descoberta é a elegância de sua simplicidade. História igual experiência mais significado de negócio. Cada um de vocês ouvindo este audiolivro tem uma experiência significativa que se relaciona com seu negócio. Como um empreendedor, algo o inspirou a agir, fazer um produto ou criar um serviço e fundar uma empresa. Há uma razão para você se tornar um proprietário de empresa e, inevitavelmente, há uma experiência que o coloca no caminho de ser um fundador. Essa experiência pode ser um problema que você encontrou e que precisava resolver. Pode ser um grande fracasso ou revés em sua vida sobre o qual você queria fazer algo a respeito. Pode ser uma epifania que você teve no chuveiro ou uma revelação que surgiu em sua mente enquanto estava dando uma caminhada. Se essa experiência teve um impacto sobre você, então há uma alta probabilidade de que a mesma experiência tenha um impacto em outra pessoa. Essa é a beleza do storytelling para empreendedores.
Trata-se de simplesmente determinar o que foi essa experiência e compartilhá-la da maneira correta. O caso a seguir é a história de Howard Schultz, meu empreendedor contador de histórias favorito, dentre os quais eu já filmei. Deixe-me compartilhar como sua capacidade de transmitir sua experiência mudou o mundo inteiro. História do fundador Howard Schultz. Nascido no Brooklyn, Nova York, Howard Schultz cresceu em uma família de 5 pessoas em uma pequena unidade de 2 quartos, em um projeto habitacional com 150 famílias, em um edifício com um elevador. Ele nunca sonhou em trabalhar com empreendimentos. Seu único sonho era sair daquele projeto habitacional. Sua família era pobre demais para mandá-lo para a faculdade, mas, felizmente, ele era bom nos esportes e lhe foi oferecido uma bolsa de estudos por seu desempenho no futebol americano em uma pequena universidade em Michigan. Aquela foi a porta de saída para escapar de Nova York. Infelizmente, quando Howard chegou à universidade, a competição em campo era dura. Embora ele fosse um atleta nato em desenvolvimento, o futebol americano universitário era um jogo totalmente diferente e ele acabou não jogando no time, o que o fez perder sua bolsa de estudos. Para permanecer na instituição, ele contraiu empréstimos e arranjou trabalho de meio período e de verão. Ele até mesmo vendeu seu sangue algumas vezes para conseguir pagar as contas. Howard trabalhou o suficiente para se autofinanciar na universidade, mantendo uma média considerada boa e tornou-se o primeiro graduado de sua família. Depois ele trabalhou em uma pousada em uma região de esqui e passou horas pensando no que fazer com sua vida, mas nunca teve muita inspiração ou uma vocação. Decidiu então entrar em um programa de treinamentos de vendas na Xerox. Acontece que ele era um vendedor nato e se tornou um dos melhores vendedores da empresa. Após um tempo, ele queria algo novo e foi trabalhar em uma empresa sueca chamada Hammarplast, que vendia máquinas de café, dentre muitos produtos. Howard subiu na empresa e se tornou vice-presidente e gerente geral, liderando uma equipe de vendedores. Um de seus compradores principais era uma pequena empresa de Seattle que chamou a atenção de Howard porque estava comprando muitas máquinas de café e filtros cônicos de plástico. Como qualquer bom vendedor faria, Howard decidiu visitar um de seus principais clientes. Quando ele visitou os donos daquela empresa de grãos de café, ele ficou encantado com o que eles estavam fazendo. Ele ficou impressionado com o conhecimento da empresa sobre café e suas opiniões sobre a escolha e torrefação dos grãos. Tudo naquela operação mexeu com Howard e, quando saiu de Seattle, ele disse: "Deus, que grande empresa, que grande cidade. Eu adoraria fazer parte disso." Um ano depois, ele deixou seu emprego e foi trabalhar para eles. Enquanto esteve lá, ele teve a oportunidade de viajar para a Itália para assistir a uma exposição internacional de artigos para o lar em Milão. Um dia, ele estava andando pelas ruas, desfrutando do sol em um dia quente de outono, quando notou algo. Havia estabelecimentos de café expresso espalhados pelos bairros e ruas. Howard se deparou com a cultura do café que há na Itália. Ele viu em primeira mão as cafeterias italianas. Havia lugares para todos da comunidade se sentarem e beberem expresso, cappuccino e uma miríade de bebidas à base de café. Era algo que ele nunca havia visto em sua vida, uma estética surpreendente, romântica e bela que os italianos vivenciavam todos os dias. É importante frisar que isso foi em 1983, e esse tipo de estilo de vida nunca tinha sido visto nos Estados Unidos antes. Howard foi imediatamente atraído para o romantismo da experiência do café na Itália. Tudo o que ele conseguia pensar era: eu preciso levar isso para os Estados Unidos. Howard observou que a magia dessas cafeterias estava no local de encontro comunitário que elas criaram. Ele o cunhou como terceiro lugar. Todos nós conhecemos o primeiro lugar, a casa, e o segundo lugar, o trabalho. Mas o terceiro lugar era algo novo, um lugar que ele precisava criar na América. Após sua viagem, Howard voltou para a empresa de café em grãos em que ele estava trabalhando e contou aos proprietários sobre sua experiência e como ele queria trazê-la para os Estados Unidos. Na época,
A empresa era uma varejista de grãos de café, não um restaurante ou uma cafeteria. Eles pensaram que ele estava louco, mas ele finalmente os convenceu a deixá-lo abrir uma cafeteria onde ele venderia café fresco. Essa cafeteria foi um teste e se saiu bem, mas os donos da empresa de café não queriam seguir nessa direção. Howard reconheceu que ele não ia ser capaz de convencê-los a abrir mais cafeterias, então ele decidiu agir por conta própria. Ele abriu uma pequena cafeteria chamada Il Giornale, que oferecia café e bebidas feitas com café, preparadas a partir do grão comercializado pela empresa. Howard adorava o nome da empresa original de grãos de café, então ele continuou a comprar seus grãos para ver se um dia eles venderiam um nome para ele. Um dos donos da empresa de grãos de café apoiou Howard totalmente e 2 anos mais tarde lhe vendeu os direitos de nome da empresa. O nome da empresa? Starbucks. Howard mudou o nome de sua empresa de Il Giornale para Starbucks e continuou a construir a marca até chegar no que todos nós conhecemos e amamos hoje. Para Howard Schultz, a gênese de sua empresa não se resumia a café ou grãos. A verdadeira sacada foi criar uma experiência para que as pessoas pudessem emular aquele terceiro lugar da Itália. Ele queria construir um local onde as pessoas poderiam sentir a alegria e o romantismo que ele havia sentido. Quando Howard começou sua jornada com a Starbucks, ele usou a história da experiência do terceiro lugar para tudo. Ele usou para convencer seus parceiros a deixá-lo a abrir a Il Giornale. Ele a usou em sua loja, contando aos clientes as histórias por trás de suas bebidas de café, de onde vieram na Itália e por que foram nomeadas da forma que foram. Ele a usou para recrutar funcionários para trabalharem para sua pequena e velha cafeteria que, conforme ele afirmava, iria se tornar um fenômeno nacional, embora ele só tivesse uma loja naquele momento. Quando ele decidiu seguir por conta própria, ele a usou para reunir parceiros e obter financiamento. A história do terceiro lugar tinha uma visão tão poderosa e uma ideia tão convincente e magnética que a Starbucks é agora a empresa de café de maior sucesso no mundo, gerando mais de 16 bilhões de dólares por ano. São 21 mil lojas em 65 países e é uma das marcas mais reconhecíveis do mundo ao lado da Apple, da Coca-Cola e do McDonald's. A Starbucks está onde está hoje porque Howard teve a capacidade de compartilhar a experiência que teve na Itália de uma forma que animava as pessoas. Até hoje, o motivo pelo qual temos cafeterias em todos os cantos da América e ao redor do mundo é a visita de Howard à Itália e a experiência do terceiro lugar. Quase sozinho, ele criou uma visão de sua história que se tornou a base para a cultura do café nos Estados Unidos. Quando estávamos filmando Howard para o American Made, um programa de TV que produzi para a CNBC, a apresentadora Ingrid Vandervelde perguntou-lhe o que todos nós queríamos saber. Por que café? Àquela altura, todos nós já estávamos cheios de cafeína porque na sede da Starbucks há cafeterias em todos os andares e minha equipe tinha aproveitado ao máximo os expressos e lattes gratuitos enquanto estávamos filmando. À pergunta dela, Howard respondeu: sou apaixonado por café e a experiência do café no sentido de comunidade, o romantismo do café. Poderia ter sido outra coisa, mas só se eu tivesse encontrado algo que realmente falasse comigo. O café sempre esteve no centro do sucesso da Starbucks, mas não é o elemento distintivo de sua marca ou história. A singularidade de sua ideia era a criação de um lugar onde as pessoas pudessem experimentar o amor e a paixão pelo café da forma que Howard vivenciou enquanto estava na Itália. Nunca se tratou apenas do produto ou serviço. O que importava para Howard era criar essa experiência onde as pessoas pudessem viver a mesma coisa que ele viveu na Europa. O terceiro lugar. O poder da visão de Howard para a marca Starbucks começou na história que ele compartilhou sobre essa experiência específica na Itália e sua capacidade de comunicar
o que ele sentia naquele momento. Embora a Starbucks e Howard se orgulhem de seu produto e serviços, em última instância, o ethos de sua marca vem desse lugar comunal recriado a partir da experiência na Itália. Esse conceito é o núcleo do que se deve fazer ao criar sua história empreendedora. Você deve compartilhar uma experiência que faça seu público sentir o mesmo que você, ou, no mínimo, entender a gravidade de como essa experiência impactou você ou alguém que você conheça. Se puder fazer isso, avançará muitas casas até o objetivo de induzir seu público a agir da maneira que você quer. Capítulo 3. A história do empreendedor. A revelação que tive ao entender que a história de um empreendedor é simplesmente uma experiência foi um ponto de virada para mim. Isso significava que agora eu poderia ajudar qualquer pessoa a criar uma história de fundação, independentemente de sua história profissional, formação acadêmica ou habilidade oratória. Tudo o que eu precisava fazer era fornecer uma estrutura simples e elegante para acompanhar a experiência significativa. Foi aí que veio a calhar todo o tempo gasto pesquisando inúmeras estruturas de histórias acadêmicas e profissionais, mergulhando profundamente na arte e na ciência da narrativa e conversando com centenas de empreendedores. Embora as estruturas e processos sobre os quais eu tinha lido não se aplicassem prontamente ao mundo do empreendedorismo, havia ideias valiosas e elementos importantes que eu poderia aproveitar para construir uma nova estrutura desenvolvida especificamente para empreendedores. Inspirando-me no teatro grego e romano, no arco narrativo em 5 partes de Gustav e na estrutura do herói de 3 etapas de Joseph Campbell, desenvolvi um sistema que permite que você crie facilmente sua própria história sem precisar entender uma terminologia confusa ou usar processos com muitos passos. Usando o modelo de Aristóteles, que dizia que uma história simplesmente tem um começo, um meio e um fim, e o modelo de Freytag, que segue esses 3 estágios, mas divide o início e o meio em 2 subconjuntos para criar uma estrutura com 5 elementos, criei uma estrutura fácil de seguir para empreendedores e vou ensiná-la a você. A melhor parte é que você pode usar essa estrutura como base para quase todas as histórias que vai contar ao longo de sua vida empresarial. É chamada de estrutura de storytelling para empreendedores, ou, mais afetuosamente, SOFIE, Storytelling for Entrepreneurs. A estrutura SOFIE. Simples de usar, fácil de lembrar e rápida de implementar. A estrutura SOFIE funciona em qualquer setor, em todo tipo de negócio e em todas as fases. Seja simplesmente uma ideia de um produto ou uma proposta de financiamento completa. Qualquer pessoa pode usar a estrutura para criar uma história. Você não precisa ter uma habilidade ou experiência específica para usar a estrutura SOFIE. SOFIE consiste em 3 partes e 5 componentes. As 3 partes consistem em um começo, um meio e um fim. Dentro dessas 3 partes, há 5 componentes. 2 no início, a preparação e o incidente. 2 no meio, o desafio e a mudança, e 1 no final, o resultado. O início. As pessoas costumam me perguntar qual é a parte mais importante da história. Embora eu tenha ouvido muitos argumentos para todos os aspectos, eu diria que o início é o mais importante. O objetivo principal do início é chamar a atenção do público. Se você não chamar a atenção deles, nada mais importa. Ou a atenção será perdida completamente, ou haverá uma batalha difícil para que você consiga ganhá-la enquanto a história é contada. O início consiste em 2 partes, a preparação e o incidente. A preparação é o pano de fundo para a história, e o incidente coloca a narrativa em movimento. A preparação. A preparação dá ao público contexto para a história e cria um quadro de referência para o que está sendo compartilhado. Como o nome indica, aqui a história é verdadeiramente preparada. A base é construída para preparar o público para o que está prestes a acontecer e dar a eles uma ideia de como a história vai continuar. Vejamos um exemplo e voltemos à história de Howard Schultz.
Qual foi a preparação dele? A história de Howard Schultz e a Starbucks começa com ele trabalhando em uma empresa que fabricava cafeteiras e descobrindo que estavam vendendo uma quantidade obscena de máquinas de café para uma empresa de grãos de café em Seattle. Ele ficou impressionado com o conhecimento deles sobre café. Largou o emprego, mudou-se para Seattle e foi trabalhar para eles. A preparação é super simples, mas dá ao público uma base suficiente para que eles saibam o que está acontecendo contextualmente. O incidente. O incidente é o catalisador que coloca a história em movimento. Pode ser um evento, uma ocorrência, um grande problema, uma situação ou um cenário que fornece a fagulha que acende o fogo que começa a história. O incidente começa a estabelecer uma conexão com o público. Quanto melhor o incidente, mais ele atrai as pessoas para a história. Quando você chegar rapidamente a esse ponto de intriga, seu público vai querer mais. Vejamos o incidente da história de Howard Schultz. Enquanto trabalhava para a empresa de grãos de café de Seattle, Howard foi visitar a Itália para aprender mais sobre a cultura do café. Ele se apaixonou pelo ponto de encontro comunitário das cafeterias italianas, nomeou-o de terceiro lugar e estava determinado a levar isso para os Estados Unidos. Quando ele faz referência a esse terceiro lugar em trabalhos escritos, nos vídeos e em especial pessoalmente, seu caso de amor com a ideia é evidente e o público se envolve nisso. A descoberta do terceiro lugar dá o tom para sua história e leva os ouvintes a pensarem sobre o que ele vai fazer com essa visão. Ou podemos dar outro exemplo. Para Burt Jacobs, da Life is Good, o incidente foi a viagem que ele e seu irmão estavam fazendo quando decidiram inventar uma camiseta que ajudasse a espalhar a mensagem otimista que sua mãe havia transmitido a eles quando eram crianças. Para Blake Mycoskie, o fundador da Tom's, o incidente foi um problema. Ele havia testemunhado várias famílias sem sapatos e ouviu a história de uma mãe que tinha que decidir qual filho ela mandaria para a escola. Esse incidente foi para Blake um momento-chave que desencadeou decisões que afetariam o resto de sua vida. O meio. Uma vez que a atenção do público é capturada, o objetivo é mantê-lo intrigado e envolvê-lo mais ainda. Esse é o meio da história. Aqui o objetivo é estabelecer uma conexão. Como sua audiência já foi sugada para dentro da história, a questão agora é puxá-la mais ainda como um gigante aspirador industrial. Para fazer isso, existem dois componentes: o desafio e a mudança. O desafio. O desafio se baseia na conexão que começou no incidente. Essa conexão deve ser solidificada com empatia ou compreensão. Quando os desafios são compartilhados, as pessoas entendem por que todos sofreram em uma determinada situação. Todos nós já enfrentamos tempos difíceis e, por causa disso, é fácil se relacionar. O desafio é um obstáculo que você enfrentou e que ajuda a construir uma ponte com o público. Para criar uma conexão, a história precisa ser importante para as pessoas na audiência ou pessoas próximas a elas. Quando o público consegue ver aquela situação como algo que afeta sua própria vida ou as vidas ao seu redor, ele se importa com o que está sendo dito. Voltando ao nosso exemplo de Howard Schultz, vamos revisar o que foi desafio nessa história. Disseram a Howard Schultz que ele estava louco. Naquela época, o café era uma necessidade simples que a maioria dos norte-americanos fazia em casa ou comprava no caminho para o trabalho. Ninguém se importaria com uma cafeteria comunitária com baristas gritando o nome de bebidas como Venti Non-Fat Mocha Latte. Mesmo assim, ele persistiu com sua ideia e convenceu os proprietários da empresa de grãos de café a deixá-lo abrir o Il Giornale, a primeira cafeteria de varejo que se tornou a manifestação física da marca Starbucks que amamos hoje. A mudança. Uma vez que o público se identifica, é hora de apresentar a mudança. A mudança é o quarto componente e o ponto de virada da história. É uma parte profunda ou culminante da experiência que impacta tudo no futuro. Quer seja uma solução para um problema, uma resolução para um conflito ou uma epifania, a mudança é uma parte essencial da experiência que é reconhecível e memorável.
Enquanto o desafio atrai o público para a experiência relatada na história, a mudança solidifica a conexão com o público. A mudança na história de Howard Schultz é a decisão de seguir em frente sozinho depois de abrir a primeira cafeteria. Para os irmãos Jacobs e a Life is Good, a mudança é o momento da história em que eles esgotam suas camisas recém-criadas em 45 minutos. O fim. Uma vez que o público está intrigado e uma conexão é estabelecida, é necessário engatilhar uma reação. Essa reação ocorre durante o final, no componente denominado resultado. O resultado. O resultado é a conclusão ou resolução da história que deixa uma impressão duradoura. É a culminação de tudo o que ocorreu no início e no meio. Pode ser uma decisão que foi tomada ou uma ação que foi executada. O objetivo do resultado é deixar o público com algum tipo de sentimento. Aqui o objetivo não é vender algo para o público, mas deixá-lo com a sensação de ter uma necessidade, um sentimento de preciso ter isso ou preciso fazer isso. Com isso, vamos revisar o final ou resultado da história de Schultz. Quando Howard Schultz conta a história de sua viagem à Itália e o que aconteceu depois, ele não diz para você comprar o café dele ou entrar em sua loja. Ele conta como recriou a experiência romântica que descobriu na Itália nas lojas da Starbucks. Ele conta como selecionou o melhor café do mundo e como usou as melhores técnicas para fazer esse café. A intenção é fazer com que os clientes, toda vez que entrarem em uma Starbucks, experimentem a ideia do terceiro lugar exatamente como ele viveu. Quando ele termina sua história, mesmo que você não saiba sobre a Starbucks ou não tenha tido a experiência, para a maioria de nós, seu fim cria aquele sentimento que inspira a curiosidade de pelo menos experimentar o que ele criou. O objetivo da história. Grandes empreendedores, contadores de histórias, raramente passam muito tempo tentando convencer seu público a realizar a ação que eles desejam ao compartilhar sua história. Semelhante ao modo como os melhores vendedores raramente precisam pedir que o cliente compre algo, ou como os principais fundadores de startups raramente precisam persuadir os investidores a colocar dinheiro em seus negócios, os grandes empreendedores, contadores de histórias, fazem a coisa acontecer sem tornar seu pedido óbvio. Eles se concentram tanto em sua história que, depois de ouvir a história deles, você realiza a ação que eles desejam, sem que eles precisem pedir. Pense se já esteve em algum dos seguintes cenários. Você vai a uma conferência ou evento em que um fundador conta sua história e, antes que possa perceber, está com seu smartphone na mão para comprar um livro ou produto, sendo que a história não está nem na metade. Ou, depois de conhecer alguém que compartilha uma história interessante, você propaga a história indefinidamente para outras pessoas, sem que ninguém tenha lhe pedido para fazê-lo. Ou, ao descobrir uma nova empresa, você manda e-mails para amigos e familiares porque deseja que eles experimentem aquele produto imediatamente. Se a resposta for sim, você já é capaz de entender que o objetivo da história é exatamente este: deixar o público com um sentimento que os motive a agir. Gosto de comparar as necessidades de um negócio e o objetivo de uma história a uma ratoeira. A necessidade da empresa é: você quer que o rato desapareça. O queijo é o objetivo da história. Você sai e compra uma ratoeira e o queijo como isca. Você não compra o queijo porque quer que o rato coma. O queijo está lá para atrair o rato. Você não diz ao rato para comer o queijo. O queijo atrai o rato e, então, ele o come por conta própria. Se o seu queijo for bom, o rato irá atrás dele. Se a armadilha, a proposta, produto ou serviço for boa, uma vez que o rato vá atrás do queijo, ele será pego. O objetivo da história é fazer com que o rato deseje o queijo de tal forma que vá atrás da isca. História do fundador Clayton Christopher. Enquanto crescia, Clayton Christopher esteve cercado por empreendedores. Ele sempre soube que um dia abriria seu próprio negócio, mas também sabia que precisava de experiência, então foi trabalhar com sua família na área de suprimentos de insumos médicos no Texas. Ele fez de tudo, desde varrer chão, transmitir recados e expandir um novo território de vendas do 0 para $800 mil em 2 anos.
Embora tivesse obtido sucesso e tivesse adquirido conhecimento após um período nos negócios da família, ele sabia que uma vida em vendas de insumos médicos não era o que ele queria. Ele queria viajar mais e tentar algo novo. Por alguns anos, ele viveu humildemente competindo como um ciclista amador no US Pro Tour, mas decidiu que deveria haver uma maneira mais fácil de ganhar a vida. Um dia, ele fez uma liquidação de garagem e vendeu tudo o que possuía, exceto seus chinelos, camisetas e shorts. Ele mudou-se para um veleiro em Florida Keys e iniciou uma operação de fretamento de barcos. Na Flórida, Clayton teve uma ideia incrível como capitão, velejando e entretendo as pessoas na costa sul, mas mal conseguia equilibrar as contas. Durante seu tempo livre, ele frequentemente fazia viagens de carro pelo Alabama e Mississippi. Nessas viagens, cada restaurante de família que visitava servia um incrível chá gelado caseiro que tinha um gosto quase tão bom quanto o chá que sua avó Mimi costumava fazer para ele. Ele adorava o chá, mas nunca conseguia encontrar nada parecido engarrafado nas lojas. Nessa época, Clayton ouviu falar de um cara chamado Ronnie Carlton, do Mississippi, que dirigia uma empresa chamada Miles Tea. O pai de Ronnie, Milo, elaborou uma receita de chá que era mais vendida do que leite na região. Clayton se encontrou com Ronnie e aprendeu mais sobre os negócios. Com esse conhecimento e seu amor por aquele tipo de chá, que só conseguia encontrar em restaurantes que pertenciam a famílias locais e na cozinha de sua avó, Clayton voltou para o Texas para começar seu próprio negócio. Quando Clayton voltou ao Texas, ele juntou $10.000 e a receita de sua avó para um chá gelado caseiro doce e começou a trabalhar para descobrir como engarrafá-lo e vendê-lo. Ele passou horas na cozinha refinando a receita. Assim que ele obtivesse uma receita com gosto igual ao da avó, sua próxima tarefa seria transformar um galão de chá em 100 galões. Com o orçamento apertado, ele iniciou a preparação, o engarrafamento e a distribuição do chá. Ele preparou o chá em panelões, um lote de cada vez, filtrou-o com fronhas e meias calças e usou 2 mangueiras de jardim da Home Depot para encher as garrafas. Usando uma furadeira Black & Decker, ele tampou cada garrafa. Ele comprou uma van velha com quase 500 mil quilômetros rodados e, com a ajuda de um amigo de infância chamado David Smith, começou a fazer entregas. Sem experiência no setor de produtos embalados, Clayton descobriu rapidamente os desafios que surgiam com a venda de chá engarrafado para lojas. Por exemplo, ele não sabia que havia empresas que atuavam como intermediárias, em conexões com varejistas e distribuidoras para colocar os produtos nas lojas. Tampouco tinha ouvido falar de taxas a serem pagas às lojas para ter direito a espaço premium nas prateleiras ou que as lojas exigiriam dinheiro dele para fazer produções de seu produto nas lojas. Apesar de uma série de contratempos e nãos, Clayton seguiu em frente e ele e seu parceiro foram a todos os mercados locais e lojas de conveniência que puderam encontrar e imploraram para que colocassem seu chá à venda. Armado com a convicção de que tinha um produto incrível, com um sabor melhor do que qualquer outro no mercado, ele contou a todos que podia a história de um chá feito de folhas reais e açúcar de cana orgânico que era cuidadosamente feito à mão, exatamente como sua avó Mimi costumava fazer. Ele finalmente encontrou algumas lojas para distribuir seu chá e o Sweet Leaf Tea foi oficialmente lançado. No entanto, ele se deparou com outro problema. Sem orçamento de marketing ou publicidade, Clayton teve que alavancar criativamente os bens de que dispunha para fazer com que as pessoas experimentassem e comprassem seu produto. Ele tinha uma ótima história que faria as pessoas se comoverem. E ele teve visão suficiente para usar essa história em todas as oportunidades e até mesmo, eventualmente, colocá-la em cada garrafa. Sempre que alguém escolhesse o chá, leria a história sobre sua avó e os panelões, fronhas e mangueiras de jardim. Ele também sabia que ter ingredientes totalmente naturais daria a ele uma vantagem competitiva sobre os outros no mercado. E além disso, o produto tinha um sabor incrível. Sempre que podia, Clayton e sua equipe faziam demonstrações do produto em lojas ou o distribuíam em eventos e festivais, porque ele sabia que, assim que as pessoas provassem o chá,
ficariam viciadas. Lentamente, o Sweet Leaf Tea começou a crescer, mas havia um ponto de venda que eles ainda não haviam penetrado: a Whole Foods. Embora a Sweet Leaf Tea fosse sediada em Austin, onde ficava a sede da Whole Foods, Clayton não conseguiu fazer com que o comprador retornasse suas ligações. Depois de alguns anos ligando para a loja, Clayton e seu parceiro de negócios finalmente receberam uma mensagem pelo correio que dizia: "Não estamos interessados em seu produto no momento." Clayton e David se alegraram ao receber a carta, porque finalmente significava que a Whole Foods sabia quem eles eram. A carta os deixou ainda mais determinados e eles continuaram ligando, apesar de o comprador nunca ter atendido suas ligações. Eles até entraram em contato com o centro de distribuição para ver se podiam entrar em contato com uma pessoa daquele departamento. Demorou 4 meses e muita persistência, mas eles finalmente entraram na Whole Foods. Introduzir o Sweet Leaf Tea na Whole Foods acabou sendo uma das coisas mais importantes que aconteceu à empresa. Em 6 meses, eles se tornaram o chá número 1 da divisão sudoeste da Whole Foods e, eventualmente, tornaram-se uma marca nacional que pode ser encontrada em todos os 50 estados norte-americanos, em mais de 10 mil lojas de varejo. Quando a Sweet Leaf Tea foi comprada pela Nestlé, era uma das empresas de bebidas de crescimento mais rápido nos Estados Unidos, com vendas acima de 80 milhões de dólares. O caminho de Clayton foi repleto de contratempos, desafios e erros, mas essas experiências o ajudaram a superar os tempos difíceis e o ensinaram como usar cada dificuldade como combustível para fazer a empresa crescer e avançar em direção ao sucesso. Além disso, essas experiências serviram de material para histórias no futuro. O objetivo da história no trabalho. Filmei Clayton pelo menos 10 vezes nos últimos anos. Seja para vídeos para suas empresas, Sweet Leaf Tea e Deep Eddy Vodka, ou para projetos com fundadores de startups de sucesso. Eu também ouvi falar em cerca de 40 eventos em Austin. Cada vez que Clayton fala sobre sua empresa e seus produtos, ele compartilha a história de como o Sweet Leaf Tea foi criado e o que o torna único. Em cada garrafa e em cada encontro, Clayton garante que você conheça a história da receita do chá de sua avó e como a marca foi montada com fronhas, mangueiras de jardim e panelões. Por meio de sua experiência, Clayton aprendeu que poderia usar sua história a seu favor de várias maneiras, dependendo do público a que se dirigia e do que queria. Quando se tratava de consumidores, não funcionava simplesmente dizer "compre este chá". Em vez disso, Clayton aprendeu como, em suas próprias palavras, criar um caso de amor com os consumidores. A história de como ele criou esse chá incrível usando a receita de sua avó Mimi foi uma narrativa poderosa, que as pessoas adoraram. Armado com essa história, ele foi a todos os mercados cujos donos fossem famílias. Logo, todos os compradores estavam vendendo o Sweet Leaf Tea e os consumidores estavam dizendo aos amigos para comprá-lo. Clayton havia usado o conto da receita de sua avó como um pedaço de queijo em uma armadilha. Ele o usou para convencer as pessoas de que o chá tinha um gosto tão bom quanto o chá de sua avó, e elas acreditaram. Quando ele falava com investidores, concentrava-se em explicar como havia muitas marcas de chá engarrafado em todos os estados, mas que havia uma tremenda oportunidade inexplorada para um chá engarrafado com sabor caseiro, e o Sweet Leaf Tea estava em uma posição privilegiada para preenchê-la. Ele tecia uma explanação de como a receita caseira da marca foi criada por 2 caras fazendo chá por conta própria. Isso ajudou a distinguir o Sweet Leaf Tea de todas as marcas corporativas do mercado e permitiu que os varejistas cobrassem o valor mais alto pelo Sweet Leaf Tea. Ter esse posicionamento e precificação premium geram mais oportunidades de lucros e os investidores gostam desse tipo de ideia. Ao falar com a imprensa, Clayton sabia que os jornalistas estavam procurando uma história que seus leitores gostassem, e por isso deu-lhes a história de como o chá era feito em panelões de acordo com a receita de sua avó. Essa história deu aos redatores o tipo exato de material de que precisavam para tornar a jornada do Sweet Leaf Tea de Clayton identificável e divertida para seu público. Além disso, era uma ótima história do mundo dos negócios norte-americanos.
Clayton também reconheceu que parte de seu trabalho como fundador era criar uma história para contar a seus fãs, fornecedores e parceiros. A história de Clayton e David, fazendo seu próprio chá estampada na garrafa, só agregou a imagem divertida da marca. Além dos esforços que já vinham sendo empreendidos por seus idealizadores ao praticar o astroturfing nas lojas e marcar presença em eventos musicais e festivais, locais onde eles forneciam seu chá enquanto distribuíam camisetas, bandanas, isopores para bebidas e frisbees. Essa atmosfera e imagem não apenas ajudaram a vender a marca aos consumidores, mas também funcionou bem para o recrutamento de funcionários. Frequentemente, diferentes públicos facilitam diferentes objetivos de história para que você possa obter o que precisa. Nesse caso, funcionários. As pessoas queriam fazer parte dessa marca descolada e irreverente e gostaram da ideia de ter que descobrir de forma criativa como atrair um consumidor que também gosta de se divertir. O que aprecio em Clayton é como ele foi capaz de modificar sua história central de fundação e objetivos de história com base nas necessidades de negócios, bem como no que ele buscava de cada público. Clayton mostra como o poder e a adaptabilidade da história ajudam a atender às necessidades da empresa.